Olá, professores, bem-vindo a mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Meu nome é Mirna, farei uma autodescrição rápida aí para vocês. Eu sou descendente de japoneses, eu tenho cabelo castanho mais ou menos na altura dos ombros, e hoje eu estou com uma camiseta, uma blusa que eu gosto muito, que é uma blusa estampada, ela é bem fresquinha para essa temperatura que estamos nesse momento, tá? Então, a gente aqui está dando continuidade, né, ao programa de recuperação e aprofundamento, né? Eu faço as transmissões dos 7º anos, né? Semana passada foi a semana A, com a transmissão de etapa com a professora Rosana, e essa transmissão daqui é da semana B, que aí eu faço a do 7º ano. Vou compartilhar com vocês o nosso material de apoio aqui para a formação de hoje. Então, a gente sempre disponibiliza para vocês, né, os links aí dos materiais que tem disponíveis ao trabalho de vocês, né, para dar um apoio aí no trabalho de vocês, que é todo o material da Aprender Sempre, mas ali também tem o currículo em ação. Então, nossos objetivos da formação de hoje são retomar brevemente as principais ideias e conceitos estudados na formação de etapa relativas a SA3, o volume 1 Aprender Sempre, analisar a SA3, o volume 1 do material Aprender Sempre do 7º ano, né, que é aquele momento que eu comento com vocês das atividades, e, por último, né, que a gente sempre encerra com sugestão do roteiro para a TPC, com foco na elaboração do plano de aula, com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da SA3 volume 1 do material Aprender Sempre. Então, a gente sempre deixa disponível as nossas agendas, né, como uma forma aí de organização desse momento formativo. Então, esse primeiro momento é a retomada das principais ideias discutidas na formação de etapa, que vocês tiveram com a professora Rosana. Nesse segundo momento é a análise da situação de aprendizagem, né, que a gente comenta das atividades, né. E o terceiro momento é a sugestão de roteiro para estudos na TPC. Então, nosso primeiro momento é essa retomada das ideias, né, que foram discutidas lá na transmissão de etapa da semana passada. Aqui, primeiramente, né, nós achamos bacana trazer para vocês um panorama das formações do primeiro bimestre. O que já aconteceu, né, das nossas formações da recuperação e aprofundamento, né, desde lá da SA1, tal, da SA2, agora aqui que a gente está na SA3, tá? Então, nós tivemos o papel da resolução de problemas no ensino na matemática, depois a gente comentou sobre a investigação matemática nos processos de ensino, tá? E esse aqui em especial, né, que vocês viram que é sobre a modelagem, tá? Para vocês terem acesso, né, a essas gravações, vocês olhem lá no repositório do Centro de Mídias, tá? E aí vocês vão colocar lá naquela classificação, quando vocês entram lá no Centro de Mídias, no repositório, que vocês precisam do login da sede e da senha da sede, tá? E aí vocês vão colocar lá, vai ter um item lá, classificação. E aí já vai ter o campo específico da recuperação e aprofundamento. Então, vocês escolhem recuperação e aprofundamento, e aí, por data, pelas datas que nós estamos disponibilizando aqui para vocês, vocês conseguem ver as gravações das transmissões anteriores, para vocês entenderem esse sequenciamento que a gente está trazendo aqui no primeiro bimestre. Então, duas perguntas aqui para a gente começar a explanar sobre a modelagem, né? O que é modelo matemático e modelagem matemática? Para trazer essa discussão, a gente trouxe aqui, ó, segundo o Bassanese, um conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam, de alguma forma, o objeto estudado é chamado de modelo matemático, tá?
Segundo Basanese, modelagem matemática é um processo dinâmico, utilizado para obtenção e validação de modelos matemáticos, uma forma de abstração e generalização com a finalidade de previsão de tendências. A arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos, cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual, né? O interessante da modelagem, né, é justamente isso, mostrar para os estudantes de que maneira que é feita a matemática, né? Como que a matemática funciona, né? Além das execuções, né, das operações. Matemática é muito além, né, do que as operações. Então, trazer essa coisa da modelagem para os estudantes ali na sala de aula, para eles entenderem esses modelos matemáticos que são produzidos, né, e eles compreenderem de que forma, né, que a matemática também é uma ciência, de que forma que ela avança, e o que a escola contribui nessa compreensão, né, dessa matemática que eles veem lá na escola, e eles não conseguem relacionar muitas vezes com a vida deles, com o dia a dia deles. Mas se a gente falar um pouquinho para eles, olha, isso aqui está relacionado com isso, foi feito um modelo para isso, por isso que a gente chegou nesse resultado, ou digamos, né, nas fórmulas que eles olham na matemática, né? É um modelo, né? Foi um modelo construído. E aí, fases do processo da modelagem. Então, tem algumas fases aqui, né? Então, a experimentação, obtenção de dados experimentais ou empíricos que ajudam na compreensão do problema, é um processo assim, essencialmente laboratorial e estatístico. Abstração, processo de seleção das variáveis essenciais e formulação em linguagem natural do problema ou da situação real. Resolução, modelo matemático é montado quando se substitui a linguagem natural por uma linguagem matemática. O que é essa linguagem natural, né, para os estudantes, e o que é essa linguagem matemática, né? Quando a gente fala assim para eles, olha, pensa num número, esse número, como é que eu vou expressá-lo sem eu ter que dizer pensa num número? Então, parece algo simples quando a gente pensa isso, mas não é. Né? Até o estudante perceber quando eu falo, ó, pensa num número, né, que somado com tanto, ou multiplicado e tal. Mas só dele conseguir falar assim, pensa no número, e ele já associar uma letra, né, ele já está conseguindo ali avançar e está conseguindo abstrair um conceito. Validação. Comparação entre a solução obtida via resolução do modelo e os dados reais. É um processo de decisão de aceitação ou não do modelo inicial, né? E aí é interessante quando tem isso, para eles olharem, isso aqui que eu estou fazendo é válido na matemática? Com os instrumentos que eu tenho da matemática, é verdade isso, né? Aceito na matemática? Eu acho que isso é interessante, às vezes, trazer para os estudantes, né, esses questionamentos, né, do que levar essa matemática pronta, né, essa matemática que eles olham assim, nos livros já tá toda já tá toda feita, né, digamos assim, mas quando eles participam desse processo, né, de observar algo, de perceber, se eu faço isso e isso, eu tenho esse resultado, mas e se eu mudar os valores, né, o que vai acontecer? Modificação. Caso o grau de aproximação entre os dados reais e a solução do modelo não seja aceito, deve-se modificar as variáveis ou a lei de formação, né? Por que isso não está dando certo? Porque se eu estou fazendo isso para alguns dados e se eu mudo, né, não está comprovando o que eu estava querendo no começo, né? Colocar os estudantes para as discussões, né? Acho que isso que é importante, né? E a gente permitir esses espaços das nossas aulas, que a fala deles, né, dos estudantes sejam mais assim do que as nossas, e as nossas sejam de mediação ali do momento da aprendizagem. Aplicação. A modelagem eficiente permite fazer previsões, tomar decisões, explicar e entender, enfim, participar do mundo real com a capacidade de influenciar suas mudanças, né, de entender por que que aquilo foi feito daquela maneira, né? Mas entender mesmo, né? Entender pelo processo
de todos dessas fases aí que eu comentei com vocês sobre a modelagem. E aí que eles vão olhar para a matemática e vão ver assim, isso aqui faz sentido, né? Ou eles falam, nossa, eu já sei por que isso acontece, porque isso eu vi na minha escola, né? E acontece isso, que ele faça parte disso, né? E ele consiga dialogar com outros sobre a sua própria aprendizagem. Tá? Então, ali comentei brevemente ali sobre a modelagem, né? E esse aqui é nosso segundo momento de comentar com vocês sobre as atividades do material Aprender Sempre. Tá? Então, nós temos na SA3, aqui a gente sempre faz esse movimento, né, de comentar com vocês a habilidade, os temas das aulas, os objetivos, né, as atividades, para a gente entender de que maneira que uma habilidade, ela é ali desenvolvida com os estudantes, ela é ali proporcionada para os estudantes para que ele entenda, né, o objeto de conhecimento, né, e consiga entender. Então, nós temos compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando da ideia de incógnita, né? A gente sabe, né, desses cuidados que nós temos que ter quando a gente está entrando ali para o pensamento algébrico, né, quando a gente está começando a trabalhar com os estudantes sobre a álgebra, né, que tem muitas coisas relacionadas, mas da gente ter no começo esse cuidado, né? O que é variável, o que é incógnita, para que eu uso essas letras, né? E aí tem muito a ver com a modelagem, né? Por que a matemática ela necessita dessas letras, né? O que essas letras diz sobre ela? Né? Isso daí, os estudantes às vezes falavam assim para mim, professora, você adora números, né? Eu já sei porque você escolheu matemática, porque você adora números. Eu falo assim, mas a matemática, a gente vê muito mais letras, né? Na graduação, por exemplo, a gente vê muito mais letras do que os números, né? Por quê? Porque é o pensamento abstrato, né? Mas e como que os números funcionam, né, nessas letras? Essa também que é a grande questão, né? O que é válido no conjunto numérico, o que não é válido no outro. Enfim, né? Dá para a gente explorar muitas coisas aí do aspecto, mas quando a gente está entrando a gente está começando ali a falar um pouquinho, né, da álgebra, e a gente vê que no ensino fundamental dos anos finais, que ela é mais, ela é trazida ali para os estudantes numa forma de sistematizar, né, que eles vão começar a escrever, que eles vão começar a expressar, do que aquela ideia intuitiva que eles tinham da álgebra nos anos iniciais, tá? Porque lá também trabalha a álgebra, tá? De uma maneira assim, bem nada com símbolos e tal, mas já começa a desenvolver ali o pensamento algébrico. E nos anos finais é que vai haver a sistematização disso. Importantíssimo para que prepare esse estudante para o ensino médio, que a gente sabe o quanto que a álgebra ali no ensino médio, ela é explorada desde a primeira série do médio. Então, aí a gente destaca ali os processos cognitivos que tem na habilidade, que é compreender e expressar, e os objetos de conhecimento, né? A linguagem algébrica, variável, né? Incógnita. E aí a gente está falando desses processos cognitivos, né? O que é compreender? Como que o meu estudante vai compreender a ideia de variável, né? E qual o momento que ele vai expressar? O que ele vai expressar? E como? E que maneira? Né? Como que eu vou planejar isso aí também tem muito a ver com o planejamento da aula, que momentos que eu vou deixar para cada um desses processos, né? Dele ter a compreensão, dele ter um momento ali que ele expressa. Não que cada um seja segmentado. Agora é só hora de compreender, agora é só hora de expressar. Não, a gente sabe que esse compreender e expressar é a todo momento, tá? Mas isso serve, né, para a gente deixar os espaços nas aulas do que a gente só ficar oferecendo para os estudantes, não dar um tempo de fala para eles, que eu acho que isso que é bacana também. Então, nós temos, né, os temas das aulas aí distribuídos, organizados no material, e aí dá para entender todo o movimento da sequência de atividades, né, de que maneira que está organizada
para a compreensão daquela habilidade, né? Para o desenvolvimento daquela habilidade, tá? Então, nós temos nas aulas 1 e 2, né, variável ou incógnita. Compreender os conceitos de variável, incógnita em situações contextualizadas, distinguir os conceitos, utilizar esses dois conceitos usando letras para modelar, né? Então, a gente já vai vendo ali, ó, letras para modelar a relação entre duas grandezas, né, e equações de primeiro grau. Então, aí ele já vai entendendo, né, o que esse modelar tem a ver com a matemática, né? Por que que eu vou, por que que eu vou ter esses modelos, né? E para que servem esses modelos na matemática? Aulas 3 e 4, expressão algébrica, uso da letra para representar fatos genéricos. Que é uma coisa genérica, né? O que são as generalizações ali na matemática? Utilizar expressões algébricas para representar um fato genérico e a ideia da letra ou do símbolo como variável, né? A ideia da letra. E valor numérico, calcular o valor numérico de uma expressão e resolver problemas, né? A gente fala assim do valor numérico, e aí eu falo, imagina que você está comprando tal coisa, né? Quanto que vai ficar, né? E se eu fosse comprar essas mesmas coisas em outros lugares, né? Mas aí eles falam, professora, mas por que você não fala logo o que é tal valor? Né? Para eles, assim, por que você não falou antes, né, que era isso? Então, mas a questão é, né, que o estudante compreenda, né, o que aquela letra está representando e que valores que eu vou substituir, né? E quando eu estou substituindo, o que está acontecendo com aquela letra? O que ela é naquele momento, tá? E essas esses momentos ali na aula, essas intervenções que a gente pode fazer, é ali no momento que ele está resolvendo as atividades, é ali no momento que a gente está circulando, né? E eles vêm para nós com uma pergunta, e aí a gente pega e faz uma pergunta de volta para eles, e aí faz com que eles pensem sobre aquilo que eles estão fazendo, porque às vezes eles querem a coisa pronta, né? Professora, por que você já não falou logo? Por que que não faz? Porque no começo você não falou que era assim. Eu falo, então, mas se eu falasse que é assim, você não ia entender da outra forma. Aí eles param para pensar e falar, é verdade, tal. Né? Então, acho que são nesses momentos, né, que ali a aprendizagem está acontecendo. E aí a gente tem ali no material os aspectos didáticos pedagógicos, né? E lá no material, né, do Aprender Sempre, a gente vê, né, esse iniciando, o desenvolvendo e o finalizando. O iniciando, ele sugere, assim, se você vai começar a aula com algumas perguntas, se você, de repente, vê ali com os estudantes, faz pergunta das aulas anteriores, né, ou já prepara para aquilo que eles vão aprender naquelas atividades, né. O desenvolvendo traz comentários, né, sugestões ali das atividades que serão desenvolvidas, né? E o finalizando comenta ali para vocês, dão sugestões de como vocês podem fazer um fechamento da aula, um fechamento daquelas atividades, né, que foram desenvolvidas. Vou parar de compartilhar um pouquinho aqui com vocês, tá? Até mostrando que eu estou com o material, especificamente dessa sequência aí de atividades que a gente está trazendo. E aí tem algo muito interessante aqui do desenvolvendo. Ó, abre espaço para a socialização do que os estudantes responderam. Se possível, utilize o painel de soluções, né? O que seria esse painel de soluções? Né? Sugerimos que, a partir da socialização, sistematize o conceito de incógnita e de variável. Então, isso aqui está na parte do desenvolvimento, né? E esse painel de soluções, sei lá, é um espaço ali que vocês podem fazer na lousa, para que cada um registre ali o que resolveu, o que conseguiu fazer, né? E depois há uma socialização, uma discussão com os estudantes, e depois a sistematização fica a parte, né, de vocês. Deixa eu voltar aqui para o meu material. Então, a atividade que
foi escolhida para eu fazer um comentário aqui sobre referente a essa habilidade, né? E aí está muito de acordo ali com a modelagem, que foi a parte assim de teoria que a gente trouxe, né, nessa formação da SA3. Então, um campo de futebol tem seu comprimento expresso por C e sua largura expressa por L, né, conforme a figura. Se a área de um retângulo é o produto do comprimento pela largura, como podemos expressar essa área utilizando as letras? E aí a gente percebe ali a linguagem matemática, né, muito bem definida ali no A, né? Se a área de um retângulo é o produto, né? O que significa isso? Então, ali tem a área do triângulo é igual a C vezes L, né? Como a resposta. Suponha que C seja 5 e L 3. Qual seria a área, né? E aí o interessante seria perguntar para os estudantes, né? Um campo de futebol, quais são os comprimentos, né, reais que tem. Pense em outros números para C e L. Números quaisquer, inteiros positivos e calcule a área. O que você percebe? Né? Relate brevemente a seguir. Né? Então, a gente vê que, tanto pelas atividades, né, do material, a gente abre alguns espaços para que os estudantes tragam os pensamentos deles, né? Tragam, assim, os questionamentos deles. Por quê? Porque antes, né, da maneira que às vezes que a gente aprendeu, né, matemática, era aquilo lá, né, era validado ou não aquilo que a gente produzia, né, e quando a gente tem expresso no material didático, né, relate brevemente, né, explique, né, comente, tá, então aí são processos cognitivos que dá abertura para os estudantes, né, comentarem sobre a maneira que pensam, sobre o modo como resolvem, né? E faz parte daquele processo de modelagem que a gente viu. Lógico, né? Depois é sistematizado, né? Depois é validado por vocês. Suponha que uma sala tenha a forma de um quadrado, conforme a figura a seguir. Tá? E aí, né? Um grande recurso que a gente tem da matemática é o aspecto visual, e aí dá para explorar muita coisa aí quando a gente tem uma figura com os estudantes, tá? Como você representa a área dessa sala utilizando as letras, né? As letras que estão lá. Suponha que a área total dessa sala seja de 36 metros quadrados. Qual o valor do lado? E aí é uma outra pergunta ali, tá? Que aí a gente explora também com os estudantes, né, outros conceitos. Qual foi o recurso que você utilizou para responder a questão anterior? Faça uma breve explicação, tá? É aquilo que eu comentei com vocês, né? Da gente ter momentos, né, que colocam os estudantes para participarem disso. E são momentos riquíssimos, né? São momentos que, se a gente faz um planejamento, né, dessas ações que vão acontecer ali durante a aula, eu acho que cada vez mais isso vai ficando mais presente nas aulas, tá? Porque eu entendo, professores, a gente tem muita coisa ali em matemática para ser desenvolvida no ano, né? A gente fica até meio angustiado daquela coisa, mas eu vou chegar ao final do ano e não vou conseguir ter trabalhado tudo. Mas eu acho que tem algumas coisas, né, ali da matemática, alguns objetos de conhecimento que vale a pena a gente ganha um tempo, né? A gente disponibiliza mais tempo para esses objetos de conhecimento, para esses conteúdos, e a gente ganha lá na frente com uma compreensão melhor, com uma participação melhor dos estudantes, né, com o envolvimento deles na matemática e, consequentemente, né, para o desenvolvimento dela. E aí, a outra atividade que a gente tem aqui do material, né, escolhida assim por nós para trazer aqui na transmissão, é falar sobre sequência de figuras. Então, eu tenho ali, essa aqui é uma atividade das aulas 7 e 8, que o objetivo é resolver problemas envolvendo expressões algébricas, tá?
E lá nessas aulas 7 e 8, né, que como são as aulas que encerra ali a SA3, então tem vários problemas ali para os estudantes, né, expressarem algebricamente, né, de acordo com aquilo que está sendo proposto. Escreva uma expressão algébrica que indique o total de estrelas da figura que ocupa a enésima posição dessa sequência. O que é bacana disso, né? Quando a gente tem essa parte do recurso visual que a gente está explorando aqui. Para os estudantes, né? Eles olham isso aqui, e aí a gente vai perceber que cada um vai resolver isso aqui de uma maneira. Tem estudante que já vai perceber o que está acontecendo, tá? É claro que isso foi desenvolvido em aulas anteriores, aí a gente faz uma retomada também, né? A gente sabe que esse movimento do aprender é sempre retomando aquilo que foi visto anteriormente, né? Lembra? Olha, na aula passada a gente falou isso, olha, vocês lembram do último exercício, tá? Esse é um movimento que faz parte do processo do aprender. E aí, alguns vão precisar de fazer todos os desenhos até a 9ª posição, tá? Enésima posição. E aí, é importante isso, porque é nesse momento que a gente compreende, né? Esse aqui, ele já consegue escrever, esse estudante já consegue fazer a expressão algébrica. Esse aqui necessita de mais recursos. Tá? Esse aqui ele vai... Tem uns que vão fazer a quinta figura tal, e tem uns que vão perceber rapidamente. Tá? Mas como a gente entende, né, que aprender é processo, então, para esse primeiro momento que está sendo trazida a álgebra para ele, ele precisou desse recurso. Mais para frente, né, tal, fazendo outras atividades, ele já não está necessitando, ele já está compreendendo melhor. Tá? Então, é esse que é o processo do aprender, vale a nossa observação constante ali de cada um, de como cada um está adquirindo essas aprendizagens, e de como cada um está avançando, porque os estudantes avançam, né? Eles, de uma compreensão inicial que eles têm ali no começo do ano, até final do ano, eles vão tendo uma compreensão melhor, né? Desde que a gente tenha atenção com esses momentos, né, principalmente de alguns objetos de conhecimento da matemática, e a gente permite esses espaços, né, deles comentarem sobre as dúvidas deles, sobre aquilo que eles não entenderam, sobre aquilo que eles falam, que, professor, isso aqui eu acho muito difícil, isso aqui eu não consigo entender, eles falam isso para a gente. Né? A todo momento eles estão comentando sobre o processo do aprender deles, e o importante é que eles reflitam sobre isso, né? Eles olhem isso como um auto processo, elas isso aqui isso aqui ainda não entendi. Professor, isso aqui eu entendi. Isso aqui parece com aquele outro que a gente viu, né? E aí ele começa também a fazer uma relação com as outras áreas, isso é bem bacana também. É claro, né? Tem aqueles que gostam da matemática, então aqueles exploram todos os temas ali da matemática, né, com muita facilidade, né? Mas tem uns que a gente vai precisar, né, de incentivar, de apoiar, de falar, olha, vamos lá, você vai conseguir, você vai entender isso aqui e tal, porque no fundo o que a gente mais quer é o sucesso de todos eles, né? E da compreensão da matemática que a gente sabe que necessita tanto. Indique o total de estrelas que ocupa a posição 99, tá? Aí isso daí... ele vai fazer o desenho de 99? Não. Tá. Por quê? Porque senão ele vai ficar quanto tempo fazendo tudo isso? Mas disso daí, da gente mostrar para ele o que está associado, né, com a posição quando a gente está falando desse sequenciamento. E aí, se a gente pensar, né, sequenciamento, quando a gente está falando desse sequenciamento e da álgebra expressa nisso, ela caminha junto, né, a posição, né, e a quantidade, o que é isso, né, e o que vai acontecer com isso aqui lá na frente, né, o que eu estou preparando meus estudantes quando ele está vendo esse sequenciamento, que ele vai ver lá na frente para ele entender depois. Tá? Isso aqui que começa assim de uma maneira às vezes muito simples e depois avança.
né, que são as funções, né, para eu entender o que é função depois, tá? Mas algo que eu acho sempre válido é que vocês podem explorar as atividades da melhor maneira possível, pensando aí na realidade da turma de vocês, né? De repente pode ter mais itens do item A para o item B, pode ter mais itens para explorar melhor essa atividade, né? Eu sei que tem várias ali nas aulas 7 e 8, mas aí é sempre o papel do professor ali de escolher qual o tempo para as atividades e de que maneira que ela pode ser explorada da melhor forma possível. Tá, e para o nosso terceiro momento, que é o fechamento aqui, que é um roteiro para a TPC e planejamento da aplicação da SA3, volume 1. Então, algo bem bacana aqui que a gente tem é esse plano de aula. Eu achei bem bacana esse esqueminha aqui que a gente está trazendo para vocês, porque dá para ver cada passo, né? E o que cada um desse instrumento, tá? É importante. Então, plano de aula organiza o ensino e aprendizagem em sala de aula. É instrumento de ensino que especifica os componentes esperados, os comportamentos esperados pelos estudantes, né? Eu sempre costumo dizer que quem cria a situação de aprender é o professor, né? O momento do aprender é o professor. Então, se a gente prepara uma aula, né, que coloca os estudantes para investigar, coloca os estudantes ali para pensar, faz um movimento diferente, o comportamento deles com certeza vai ser diferente do que aquele comportamento da espera, do que aquele comportamento do resultado, do que aquele comportamento pacífico ali, né? Que só recebe, né? E não interage com aquilo que tá sendo estudado. Os conteúdos, tá? E aí eu acho muito bacana, eu sempre usei que é algo de já falar para os estudantes o que eles vão aprender naquele bimestre, tá? Ó, vocês vão ver isso, 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 tá? Então a gente vai começar nisso, para eles entenderem esse sequenciamento, né? Que a gente não é só nós como escola promovemos, né? Mas é um documento, né? A gente sabe que o currículo ele é um documento. Então, para ele entender todo esse processo. Ah, então vou ver isso aqui, vou ver isso aqui no segundo bimestre, vou ver isso aqui no terceiro, vou ver isso aqui no quarto. Os recursos didáticos ali, o que é disponível, né? Seja material, seja algo ali que vocês vão necessitar, seja alguma tecnologia digital. Os procedimentos que serão utilizados para a realização das aulas, tá? Busca sistematizar as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que professor e estudante interagem numa dinâmica de ensino e aprendizagem. Pensando em um plano de aula, né, quais são os aspectos importantes? Ter clareza e objetividade, o que eu quero com essa aula, o que eu quero que meus estudantes aprendam, né, desenvolvam a partir do momento que eles estão, a partir da realidade ali da minha turma, a partir das necessidades específicas, às vezes, de alguns, né, muito de acordo com a realidade de vocês, ter clareza objetiva, tá, essa turma aqui e tal, mas sempre pensando que eles podem avançar, né, que eles são capazes de avançar. Conhecer os recursos disponíveis na escola, diagnosticar o conhecimento que os estudantes já possuem sobre o conteúdo a ser abordado, fazer uso de metodologias diversificadas e inovadoras que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem, tantas metodologias que a gente comentou com vocês, né, no ano passado, tal, que vocês viram muitas formações, né, pelo centro de mídias, sistematizar as atividades de acordo com o tempo disponível, tá? E é isso, foi isso que eu comentei com vocês daquela atividade. Ah, de repente pode aumentar alguns itens, ah, de repente pode explorar de uma outra forma, tá? Eu vou deixar mais tempo para essa. E aqui tem um plano, assim, bem bacaninha, bem, né, bem objetivo, tá? Que aí está escrito ali as habilidades, né? Os objetivos da aula, que aí foi pego lá
do material, a metodologia aqui foram sugeridas várias, né? Mas aí, só para a gente ver quantas metodologias que a gente tem para desenvolver toda essa aprendizagem matemática. Ó, agrupamentos produtivos, sala de aula invertida, rotação por estações, resolução de problemas, aulas investigativas, né, que a gente comentou na transmissão passada, né, modelagem matemática, que é o que a gente está trazendo aqui. Então, essa metodologia que vai ser assim, a condução ali do objeto, né, de conhecimento. Por essa metodologia que a gente vai ali oferecer todo esse montante ali de estudos, né, para os estudantes. Os recursos, caderno do estudante, currículo em ação, né, os livros didáticos, né, equipamento de som, de internet, se houver, tá? E instrumento de avaliação, registro de observação docente, individual em grupo, resolução de atividades do material Aprender Sempre, elaboração do mapa mental individual e do grupo, né? Esses instrumentos também a gente já comentou, né, com vocês sobre o mapa mental também, que é muito bacana, né? E quem a gente assim tem um plano de aula ali e tal, pronto, a gente fala, né, que tudo no papel é muito bonito, mas o grande executor disso tudo são vocês. Quem transforma tudo isso, né, no aprender, ali no fazer dos estudantes, são vocês, né? A metodologia tem que ser aquela que vocês mais sentem confiança, que vocês mais se sentem, isso aqui ou alguma coisa que seja desafiante para você. Eu quero pensar nessa, eu vou usar essa sala de aula invertida. Eu já estudei, eu já me apropriei disso, tá? E aí eu vou usar essa metodologia, tá? Então a metodologia tem que ser aquela que vocês mais sentem afinidade, tá? Porque é disso daí que vai acontecer, né, a aprendizagem. E aí nós estamos, né, finalizando a nossa formação de hoje. Então, retomamos brevemente as principais ideias e conceitos estudados na formação de etapa, relativa, né, SA3, volume 1 do Aprender Sempre. Analisamos SA3, volume 1 do material Aprender Sempre, né, do 7º ano, foram aquelas atividades que eu comentei com vocês, né, de acordo com a habilidade e pensando ali também na modelagem. E sugerimos um roteiro para a TPC com foco na elaboração do plano de aula, com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da SA3 do Aprender Sempre 2022. Então, a gente sempre deixa as referências aqui que são usadas, né, caso vocês se interessem, né, sempre lembrando, né, que a teoria e prática, né, uma auxiliando a outra, pensando aí sempre no desenvolvimento, né, das aprendizagens e de como que a teoria contribui para isso. E agradecemos a atenção de vocês, né, bons estudos e bom trabalho, né. Professores, muito obrigada aí por essa formação, por esse momento de hoje, né, eu acho que a gente tem elementos aí, a gente tem bastante material, bastante formação, pensando aí de como vocês se apropriam de tudo isso, aproveitem dessas formações para avançar, né, na aprendizagem matemática ali dos estudantes, né, sabendo, né, da pandemia, né, que nós ainda estamos, mas agora, né, os estudantes estão na escola, tal, a gente sabendo dessa realidade, de que maneira que a gente pode ali oferecer ali, né, um bom momento ali na sala de aula, um momento acolhedor para eles, né, pensando em tudo que nós também, né, vivenciamos e eles também, e pensando aí no avanço, né, da aprendizagem da matemática. Um grande abraço para vocês, até a próxima formação.